Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, voto de paz e bem a você que nos ouve e nos segue. Hoje vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Guardai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que estareis falando naquela hora, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos e irmãs, esse texto do Evangelho de Mateus nos fala um pouco da realidade dos primeiros cristãos que foram perseguidos por terem feito a escolha pela luz, que é Jesus. Muito bem. A luz que brilha nas trevas. Que luz é esta? É a palavra. A palavra é o verbo de Deus. É Deus querendo falar conosco, querendo se expor para entrar em comunhão, em amizade. Mas os seres humanos podem refutar isso, porque receber a palavra, receber o verbo de Deus, nós estamos em clima de Natal, o verbo de Deus se fez carne, significa também mudar pensamentos, juízos, sentimentos. E por vezes os seres humanos preferem mesmo as trevas por qualquer motivo e rejeitam esta filiação, rejeitam o Deus que Jesus revelou, que chama Pai. E se Ele é Pai de todos, a consequência é que nós somos irmãos. Então os seres humanos preferiram as trevas por isso, porque preferem ter uns aos outros como inimigos e concorrentes. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje faz nos lembrar de Santo Estevão, o primeiro cristão a ser morto por causa de Cristo. E esse Evangelho de hoje nos descreve, como eu dizia, a realidade dos primeiros cristãos, e às vezes acontecia a intriga mesmo no seio familiar, porque um se tornava cristão e mudava a maneira de pensar, a maneira de lidar com as pessoas. Imagine, por exemplo, numa região de escravos. A pessoa se tornava cristã e depois dizia: esse escravo é meu irmão também. Digamos assim, não é? Então ele é meu escravo, mas eu o trato bem. Eu o respeito, não exploro, não espanco. Isso causava contendas e intrigas no seio da família. E poderíamos dar outros exemplos também. O respeito para com as mulheres, por exemplo, começou a nascer, não é? O respeito para com as crianças começou a nascer, tudo isso com a semente do cristianismo. Isso modifica a cidade, modifica os usos e costumes. E houve reação. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado, os homens vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, por causa de mim, do meu nome. A nota termina, o Evangelho termina, que Nosso Senhor nos indica a perseverança, a fidelidade a este amor que se descobriu. A gente não perder o amor que nós descobrimos. Esse aí é o mais importante. O resto passa. Mas a gente sabe que, por vezes, diante de traições, infidelidades, perseguição, mentiras, o cristão às vezes é chamado ou é tentado a desistir, a negar, quase que dizendo: vale a pena? Não é isso? É a grande pergunta que se faz. E Nosso Senhor está dizendo: vale a pena, perseverem, porque a pior traição é trair a si mesmo. E se você descobriu a bondade de Deus, descobriu a bondade dos outros,
descobriu que existe uma realidade mais forte que o ódio, que é o amor. Que existe uma realidade maior que o desespero, que é a esperança. Por que perder isso? Então que Deus nos acompanhe nesse caminho, ainda de clima de Natal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.